Eu quero ministrar hoje ao teu coração tempo de restituição. Gostaria que você pensasse agora. Existe algo na tua vida que necessita ser restituído? Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Amém? Eu quero contar uma história de um cristão para vocês. Ele teve uma ideia não muito inteligente, esse amigo, e ele foi participar de uma maratona de 2 quilômetros no mar. Nadar 2 quilômetros no mar. Que ideia, né? E aí, ele saiu com a turma, eram mais ou menos 600 pessoas na praia, mais ou menos 600 pessoas, e uns dias antes, ele praticou bastante na piscina. Ele praticou bastante na piscina, estava fera no nado, na piscina. Por quê? Porque falaram para ele, o segredo dessa maratona no mar é você, a cada 4 ou 5 braçadas, você tirar a cabeça e olhar para ver onde ficam as boias. Haviam 6 boias. E ele tinha que passar pelas 6 boias e voltar. O trajeto era esse. E ele foi, então, praticou. E estava o cara ali. Só que, quando ele chegou na beira da praia, e ele observou a bandeira toda hasteada, e o vento batendo nela, e ela tremulando, e aquele vento forte, ele falou consigo mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E aí, para ele ficar tranquilo, né, ele pensou, o vento soprava para o sul, mas nós nadaríamos para o norte, contrário ao vento, sem problemas. Eu disse a mim mesmo, para me tranquilizar, é só nadar de uma boia até outra. O propósito dele era uma boia de cada vez, e ele estava tranquilo, para não ficar com medo. Queridos, mas quando ele entrou no mar, e começou a nadar, e aí ele tirou a cabeça para fora, não via a boia, e ele nadava. E aí, sabe, quando aquela pessoa fala assim, eu quero a minha mãe, não tinha como, e ele estava nadando em círculos, ele nadava, ele ficava em círculo, ele não sabia para onde ele ia, não via a boia. Daí, passou 6 nadadores, uma vez por cima dele, e ele ficou irritado naquela hora. Mas aí ele viu, opa, eu vou atrás deles. Porque se eles estão indo, é só eu seguir eles que eu vou dar conta. E eles começaram. E ele seguindo aqueles nadadores lá, e nadando atrás, a cada 10 minutos, tirava a cabeça d'água, olhava para os nadadores e continuava, seguindo. E ele nadando. E quase perto ali do fim, ele nadando, bate a mão num bote de salvamento. E quando ele bateu a mão ali no bote, o rapaz do bote, era um juiz que estava lá dentro, perguntou assim
para onde é que vocês estão indo? Porque os outros rapazes, com eles, tudo bateram junto, pá, 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 ali no bote. E eles perguntaram, onde é que vocês estão indo? Eles olharam e viram que já estavam a 500 metros de distância da origem deles, onde eles tinham que estar. Eles estavam afastados, muito além daquilo do que eles podiam estar. E aí um olhou para o outro e pensou assim, mas eu pensei que você sabia para onde é que ia. Porque eram 6 seguindo na mesma direção. E aí um vai atrás dele. E o outro fala, eu pensei que você sabia onde estava indo. Mas ninguém sabia onde estava indo. Ninguém. E aí os nadadores olharam, falaram assim, estamos todos errados, né? Como não ficar? E fica aquele sentimento de frustração, de vergonha. Mas eles viraram, pegaram a direção correta e terminaram a prova. Não foi o último a sair, mas terminou a prova. E eram tantos nadadores que não podíamos estar todos errados, não é mesmo? Mas podia sim. Todos estavam errados. Nenhum estava seguindo a direção correta. E aí vem a frustração. Porque nadou e nadou tudo errado, seguindo a direção errada. Você já teve dias assim, de que tudo que você pensa que você está fazendo junto com a pessoa, parece que é de Deus. No final das contas, dá tudo errado. Dá tudo errado. Dias em que você, de repente, percebe que está a quilômetros de distância do seu caminho. Mas Deus manda um bote, como mandou para aquele rapaz, para parar ele, porque ele estava indo para o caminho errado, para que ele pudesse voltar para o caminho certo. Deus é assim. Jesus, ele olha de longe e vê tudo o que está acontecendo. E manda pessoas para cuidar de você, para amar você, para que você possa voltar para o caminho. E aí eu quero pensar com você 2 cenários. E agora é aonde você tem que ficar ligado nesses cenários, porque tem chaves dentro deles. O primeiro cenário que eu quero pensar com você é quando o mal chega e toma o que é meu. Quando o mal chega e toma o que é meu. O que é seu que o mal tomou? Quando o mal chega, quando vem aquela tempestade, quando você olha que a tribulação chegou, o que é que o mal pode tomar de você? A alegria da convivência, de pessoas. Tomaram os filhos de Jó. Os bens, tomaram todos os bens de Jó. Satanás chegou e roubou mesmo, pegou tudo. Pode tomar de você a saúde, porque tomaram a saúde de Jó. Pode tomar de você a dignidade. Tomaram a dignidade de Jó. E por fim, pode tomar de você a alegria de viver. Isso, quando o mal chega, ele pode tomar de nós. Ele pode tomar de nós. Mas o que eu posso fazer por mim mesmo? Você, quando isso acontece, o que você pode fazer por você mesmo? Você já parou para pensar? Reclamar é uma opção? Sim, reclamar é uma opção. Procurar um culpado pelo meu fracasso é outra opção. Eva fez isso, Adão fez isso. Indagar a Deus, porque eu, que sou tão justo, entrego oferta, dizimo na tua igreja e esse mal me adveio, porque é comigo. São opções
que a pessoa pode ter em relação quando o mal chega. E por último, e a pior delas, a autocomiseração. A pessoa se faz de vítima. Ela vive, entre aspas, o coitadismo. Ela é coitada dela mesma. Ela é vítima da sociedade, ela é vítima do governo, ela é vítima do vizinho da esquerda, ela é vítima do vizinho da direita, ela é vítima do vizinho da frente, do vizinho do fundo. Todo mundo é contra ela. Todo mundo é contra ela. Se ela vai no atendimento público, ela chega lá, ela já é vítima lá, porque a pessoa não resolveu o que era dela, o que ela precisava. Ela é sempre vítima. Se ela vai no supermercado e o produto passou errado, ela é vítima. Não, aqui é só porque sou eu. Se não fosse comigo, não acontecia. Só acontece porque é comigo. Tudo de ruim é com ela. E qual é a colheita que uma pessoa que age dessa forma tem? Qual colheita? Existem 2 momentos de colheita. No primeiro momento, ela colhe amor, ela colhe carinho, ela colhe cuidado, ela colhe palavras de ânimo, porque ela está sendo injustiçada. Então, nós como seres humanos, nos colocamos ali à disposição, nós queremos ajudar, nós queremos levantar aquela pessoa, nós queremos que ela vença, que ela saia daquele lugar. Mas em um segundo momento, quando percebemos que o coração dela é aquele coração de vítima, de que é coitado, que não aceita, que ela é autocomiseração, ela já não recebe mais amor, mas recebe pena das pessoas. Ela já não recebe mais carinho e cuidado, ela recebe distanciamento, porque ela já faz mal para as pessoas, porque estar perto dela é ter a sua energia toda sugada. E ela não recebe mais palavra de ânimo, mas apenas indiferença. Indiferença. E o que isso gera em mim? Quando eu ajo dessa forma, o que é que isso gera em mim? Mais tristeza, mais culpa, mais dor, mais angústia, mais depressão, mais autocomiseração. É um ciclo autodestrutivo. A pessoa é uma bomba relógio ambulante. Se precisar de um homem bomba, ela não serve. Ela passa. Aonde ela chega, ela consegue estragar o ambiente. Uma carga, um peso. Esse é o primeiro cenário. Pastor, o senhor falou de 2 cenários. Sim. Agora o segundo cenário. O mesmo mal, mas dentro de um segundo cenário. Quando o mal chega e toma o que é de Deus, não o que é meu. Porque tudo que eu tenho não é meu, foi Deus que me deu. Existe uma diferença na visão de como eu trato tudo o que me rodeia. Porque quando o mal chega e toma o que é de Deus, porque foi Deus que me deu, a vida das pessoas que Ele me concedeu para amar, não era minha, Ele me concedeu. A vida das pessoas que estavam junto comigo, nunca foram minhas, mas foi um presente que Deus me deu durante aquele tempo, para que eu pudesse me relacionar com elas e amá-las. Foi concessão. Deus não te deu posse, Deus te concedeu. Os bens que Ele me concedeu para administrar, não era meu, eu apenas administrava. A saúde que Ele me concedeu para glorificá-lo, enquanto com saúde. A dignidade que Ele me concedeu, sem eu nunca merecer. A alegria que Ele me concedeu para contagiar outros. Existe um motivo para cada coisa que Deus te dá. Para cada coisa que Deus te dá. E qual seria a minha colheita? Eu entender nesse segundo cenário.
Em primeiro momento, eu ia ter amor, carinho, cuidado, palavras de ânimo. Mas tem um segundo momento. Diferentemente do primeiro, o segundo momento, as pessoas iriam perceber o meu crescimento e eu iria receber delas admiração, aproximação, gratidão pelo meu exemplo de superação. Porque quando você age dessa forma, as pessoas querem estar perto de você, porque você muda o ambiente delas, você faz bem para elas, você transforma elas, você gera vida na vida delas. E elas são gratas pelo seu exemplo, porque o seu exemplo motiva elas a caminhar e a continuar fazendo. E o que isso gera em mim quando eu ajo dessa forma? Mais fé, mais amor, mais ânimo, mais satisfação, mais alegria, mais gratidão. Daí você entra não num ciclo de derrota, mas você entra numa espiral de crescimento espiritual. Você está aqui, você entra numa espiral de crescimento. Uma espiral de crescimento. Agora, se você está no primeiro cenário, ainda há esperança. Você pode sair desse primeiro cenário. E Deus pode te restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado. Como sair de um ciclo de autocomiseração e passar para uma espiral de crescimento espiritual, pastor? Como? Vejamos a história de Jó. E eu sei que no mundo espiritual está tendo uma batalha agora para que essa palavra possa ser pregada para você e para que haja mudança na tua vida. Então não tire o foco, não faça nada, não deixe ninguém tomar a sua atenção. Amém? Na história de Jó, nós temos o exemplo. Primeira coisa na história de Jó, existe um fator gerador, um fator que gera a dor. A perca de algo gera em nós dor. Aquilo que é arrancado de nós gera dentro de nós dor. Jó capítulo 1, versículo 14, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam passando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que lhe escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus entre 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que lhe escapou para contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa e desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentando entre as cinzas. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Do versículo 1, 19, eu passei para o capítulo 2, versículo 7, tá? Foi até o versículo 8. E depois eu fui no capítulo 3, versículo 1. Senão ia ficar muito grande eu ler o texto, então eu peguei as partes principais. Esse foi o fator gerador. Tudo isso, a gente sabe que tudo que é fato é verdade. Isso foi o que Jó viveu.
Isso foi o que Jó viveu. Não foi assim, passou um tempo, aconteceu tal coisa, depois passou mais um tempo, aconteceu tal coisa. Não, tudo no mesmo dia. Você seria capaz de suportar tamanha dor? Eu, particularmente, não sei não. Eu acho difícil. Mas se Jó conseguiu, porque Deus falou para Satanás que ele ia conseguir. Deus sabe até onde nos provar. Ele não nos prova além daquilo que nós podemos suportar. Aí você vê que Jó, ele tem um posicionamento diante da dor dele. E Jó tem esse posicionamento que nós vimos no primeiro cenário, de autocomiseração. Jó 33, 8, você vai ver agora que ele diz assim, Jó capítulo 33, verso 8. Mas você disse ao meu alcance, eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Jó estava dizendo para um dos amigos dele que ele estava sem pecado e que ele estava puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. E ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Jó estava se fazendo de vítima, de injustiçado. E Deus era o culpado. Deus era o culpado. O sentimento de autocomiseração. E o que faz a pessoa sair da autocomiseração? Qual que é o fator de crescimento para a vida da pessoa? O que pode fazer com que ela cresça? O que pode romper, quebrar esse ciclo para que haja restituição? Fala para a pessoa que está do teu lado. Confronto. Confronto. Você precisa ser confrontado na tua dor. Somente o confronto com aquilo que você pensa estar injustiçado pode transformar a tua vida. Para você crescer, você precisa sofrer a dor do confronto. Ninguém gosta que lhe aponte os erros. Ninguém gosta de falar que está errado. Mas se não for assim, não cresce. Até os médicos falam que existe, quando a criança reclama de dor nas pernas, chama dor do crescimento. Dói na hora, mas depois passa, fica forte. Olha aqui que Jó 40, capítulo 40, verso 1, nós vamos até o verso 11. O Senhor disse a Jó, olha o confronto. Deus agora vai falar com Jó. Então, versículo 2. Aquele que contende com o Todo-Poderoso, poderá repreendê-lo? Deus está perguntando para Jó. Que responda a Deus aquele que o acusa. Deus pediu explicação para Jó. Para aí, você está falando que eu estou errado? Então me mostra. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não lhe direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó do meio da tempestade. Sabe quando você está passando uma tribulação, que é uma tempestade? E você só vê os trovões? E você só vê o mau tempo? Dá vontade de esconder, tão feio que está lá fora, tão escuro, dá vontade de esconder embaixo da mesa, ou de entrar dentro do guarda-roupa. Não sei se aconteceu com vocês já, da mãe que pegava vocês e levar para dentro do guarda-roupa, com medo da chuva. Se não aconteceu com vocês, já aconteceu comigo. Vamos, meu filho, vamos, olha a chuva que está aí dentro, para dentro do guarda-roupa, todo mundo lá dentro. Eu, meu irmão, minha mãe, tudo escondendo dentro do guarda-roupa. A gente tinha uns 5 anos de idade, uns 7 anos. Eu não lembro dessa chuva desse jeito, não. Graças a Deus, hoje eu nunca tive medo de chuva.
Eu acho que é porque eu não via, né? Estava dentro do guarda-roupa. Continuando. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade: prepare-se, como simples homem que é. Eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Seu braço é como de Deus e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrama a sua ira, a sua fúria. Olhe para todo orgulhoso e lance-o por terra. E aí vai. O que Deus está falando? Você não tem o mínimo entendimento das coisas que eu faço, Jó. Você não entende nada da minha justiça. Você não sabe nem como é que eu fiz o pó da terra. Você não consegue me explicar nem por que troveja. Você não consegue me explicar nem por que eu coloquei limites no mar e o mar não rompe os limites que eu pus a ele. E agora você quer se justificar falando que eu estou errado? Então, se torne Deus. Tome o meu lugar, se você é tão bom assim. Você quer me ensinar, eu que sou o Criador? Quando o barro diz ao oleiro que o vaso está mal feito? Nós precisamos entender o nosso lugar diante de Deus. Ele é o Criador. Porque muitas das vezes você entende o seguinte: Deus é injusto. Não concordo. Não aceito. Olha lá, como é que pode? Aquela pessoa perdeu tudo. Como é que Deus deixa? Olha lá, o outro roubou não sei de quem. A injustiça. Tudo para nós, o que a gente passa, o que os outros passam, a primeira pessoa que a gente pergunta é para Deus. Por que, Deus? Ela não merecia. Teve um rapaz que morreu lá em Teberaí, atropelado. Foi numa festa indo para as areias. E aí a família revoltou toda com Deus, culpando a Deus pela morte dele. E como? Porque estava indo fazer uma peregrinação e morre atropelado. E a família então culpa a Deus. E agora nesse momento, você vê que Deus é o culpado da mazela do mundo, da injustiça que acontece. Só que enquanto eu estou culpando a Deus, eu estou deixando de viver. Enquanto eu estou vendo as injustiças, eu estou deixando de cumprir o meu propósito. Enquanto eu fico olhando os porquês da vida, eu esqueço do presente. Porque o passado é muito mais importante. Por quê? Por quê? Por quê? E eu fico lá deitado no porquê, não me levanto. E aí você precisa ser confrontado. Deus não é injusto. Você é que não conhece toda a obra. Você está vendo um ponto no meio de um quadro. Mas se você, com o passar do tempo, for se afastando do quadro, você vai vendo toda a figura, todo o desenho, como é. E isso vai acontecer quando nós estivermos na presença do Criador, onde Ele vai mostrar toda a obra. Hoje você não consegue compreender. Quando você olha a máscara desse jeito, você fala assim: nossa, que máscara esquisita, feia. Tem umas linhas nela, a costura. Mas por que está feia? Porque você está vendo o avesso. E muitas das vezes a gente enxerga o mundo do avesso e não do jeito que Deus enxerga. E aí a gente
declara Deus injusto e nós sendo injustiçados. Se você não mudar a sua visão de Deus em relação àquilo que você vive, de ser um injustiçado na vida, de que nada dá certo para você, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado. Vou te contar um segredo: você vai continuar tendo tudo errado na tua vida, tudo. Não vai mudar mesmo, porque você não glorifica a Deus com a tua vida dessa forma. Não glorifica. Mas o contrário é verdadeiro. Porque acusar Deus das nossas mazelas é muito fácil. Deus não tem filhos covardes. Deus não te fez para ser covarde. Deus não te fez para ser medroso. Deus não te deu espírito de medo. Mas Deus te colocou em você espírito de ousadia, de intrepidez. Deus não te fez para ficar deitado, coçando as feridas com caco, como Jó ficou, perdendo a dignidade. Deus não te fez para ficar trancado no quarto. Deus não te fez para você ficar dando desculpas de coisas de terceiros. Eu não posso fazer isso porque fulano está resolvendo tal coisa agora, depois eu resolvo. Não vou fazer aquilo porque ciclano ainda tem que fazer não sei o quê. Nada dá certo mesmo na tua vida, nunca vai dar, porque você não toma a rédea da tua vida nas tuas mãos, mas você sempre depende de outra pessoa para ser feliz. A única pessoa que você precisa depender para a tua felicidade é Deus. A única pessoa que você precisa depender para estar bem é Deus. Não coloque culpa nas circunstâncias, porque o lugar que você está hoje, é consequência das atitudes que você viveu. Agora, o lugar que você vai estar amanhã, são consequências daquilo que você faz hoje. Muda o hoje, e o amanhã vai mudar. Pastor, mas já me cansei de mudar. Lembra que Jesus manda um bote lá na história, porque você está distante do caminho? Pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou na igreja todo domingo, não sei o que, parará, piriri. Querido, isso é religiosidade. Eu quero saber de você o quanto você chora na presença de Deus. Eu quero saber de você o quanto você lê de Bíblia todo dia. Eu quero saber de você o quanto você jejua verdadeiramente em oração. Eu quero saber de você as experiências sobrenaturais que você teve com Deus. Porque um cristão verdadeiro, ele tem sinais que o seguem. Ele tem experiências espirituais, ele tem evidências da vida cristã. Eu tenho medo, muitas das vezes, de falar, mas eu tenho que falar. Um cristão que é cristão não é derrotado, não é fracassado. Não tem como. Porque todas as coisas já nos foram dadas nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Por pior que esteja a tua situação natural, por pior que esteja a situação natural, a questão é, espiritualmente, você tem que estar firme, você tem que estar forte, você tem que estar sempre com a palavra de ânimo. Pastor, mas toda vez, não é assim. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, pois o Senhor está comigo. Então vai passar, você não vai permanecer. A derrota não é o teu lugar, o fracasso não é o teu lugar. Evidências do crescimento através do confronto. E a gente vê isso em Jó. Querido, aqui está os passos para você romper com o cárcere, com aquilo que aprisiona a tua alma, com aquilo que rouba de você a tua vida.
que arranca de você o prazer de viver. O que é, pastor? Jó 42:1. Jó agora responde ao Senhor. Aí eu vou lá em Jó 42:6. Por quê? Porque agora eu quero mostrar para você que para você romper com esse ciclo de derrota, você precisa primeiro de arrependimento genuíno. Arrependimento. Jó 42:6 diz assim: por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó entendeu que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas, que até mesmo o mal que advém a ele tem um propósito bom na vida dele, de construir nele uma pessoa melhor, de moldá-lo segundo o caráter de Cristo, de fazer com que ele seja a sua melhor versão. Agora, arrependimento genuíno é só quando eu consigo aceitar que eu não sou um injustiçado, aceitar que o lugar onde eu estou é culpa minha e não dos outros, e que eu posso, com a minha postura, mudar essa situação. Querido, mas não é assim. É um processo. É um processo. Você tem que querer. Em segundo, confissão dos pecados. Jó 42:3, a parte B do versículo diz assim: certo que eu falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Então Jó confessa que ele havia falado coisas que ele não entendia, que ele não sabia. Ele confessa o pecado dele porque ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Maldito foi o dia que eu nasci. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Não sabe o que está falando. Hoje Jó serve para nós como exemplo. Milhares de anos atrás, Jó existiu e hoje ainda Jó é falado. Deixou um legado. Qual o legado da tua vida? Como as pessoas vão lembrar de você aqui em Umas? Terceiro, para de reclamar. Para de reclamar. Vai ler o livro da Joyce Meyer lá. Como é que é mesmo o título? Da fala? Vocês estão lendo, acho que tem um pessoal que está lendo aí o livro. Mude suas palavras, mude sua vida. Para de reclamar. Jó 42:2 diz assim, ó: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você vai reclamar para quê? Se Deus está no controle? Você pode chorar. Você pode falar para Deus: Deus, aumenta a minha força, me dá fé, Pai, para que eu possa passar por isso. Me ensina, o que o Senhor tem para me ensinar nesse momento? Eu quero sair mais forte. Muda o jeito de falar com Deus. Quarto, pare de questionar a sabedoria e a justiça de Deus. Jó 42:3 diz: tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó respondeu para Deus. Ele não questionou mais. Ele falou: eu falei trem que eu não sabia. Eu comecei a falar daquilo que eu não entendia. Então, toda vez que você acusa, que você questiona, que você quer saber, não pergunte por quê, mas para quê? Para que eu estou passando por isso? Por que este momento da minha vida? Como é que eu vou sair melhor? O que Deus está me ensinando? Por último, recolha-se a sua insignificância diante da grandeza, majestade e poder do Criador. Jó 42:4 diz: tu dissestes, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas
e você me responderá. Já pensou Deus falar para você? Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Você precisa ter intimidade. Você precisa ter intimidade. Tempo de intimidade com Deus. Eu imagino que a maioria de nós levanta, escova os dentes, toma café, vai para o trabalho, volta para casa, almoça, dá uma descansada, volta para o trabalho, chega, vai para a academia, faz uma caminhada, volta, cuida do dia, vê uma TV, deita e dorme. A maioria das pessoas é assim. E o cristão também está vivendo desse jeito. Mas não é assim que é para viver. Por isso, tanta depressão. Por isso, tanta tristeza na alma. Por isso, tanta culpa, tanto medo. Você precisa de intimidade com Deus. Você precisa chorar na presença dEle e pedir forças para Ele. Você precisa se entregar a Ele. Ele é o teu Criador. Ele é o teu Criador. Aí você fala assim: pastor, já cansei de chorar na presença de Deus. Misericórdia, querido. Então espera. Porque Deus, no tempo dEle, vai mudar a tua história. Mas para isso, levanta o teu semblante. Você é vitorioso. Muda as suas atitudes. Deus está querendo é isso. Porque você que fica chorando, a lágrima acaba. Dá desidratação, chorar demais também. Perde o líquido do corpo. Então chora o suficiente, pronto. Levanta a cabeça e segue em frente. A vida continua. Até aqui, Jó não havia tido nenhuma mudança em sua vida. Ele continuava naturalmente acabado e sem nada. Até esse momento. Mas chegou a restituição. Quando é que chega a restituição na vida de Jó? Agora você fala assim: o pastor está pedindo dinheiro. Não é isso. Eu vou ler aqui, mas não é isso, tá? É só para você entender o tanto que é poderoso a questão da oferta. O que diz Jó 42:8? Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos, ofertas em favor de vocês mesmos. Deus mandou os amigos dele pegar e fazer uma oferta. Versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, que já apresentou as ofertas, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Tudo que tinha antes, ele deu o dobro. Sabe quem é a oferta? A tua oferta? A tua oferta é Jesus Cristo. Ele é a oferta. Hebreus 9:28 diz assim: assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Amém? Jesus é a oferta que você precisa para que Deus possa restituir aquilo que foi roubado na tua vida. E toda oferta, ela precisa ser apresentada. É o culto. Eles fizeram um culto naquele momento. Eles levaram a oferta. Jó orou. E por Jó ter orado, Deus mudou a sorte de Jó. E ele deu em dobro. Aí você fala: pastor, e os filhos dele? Deu em dobro. Olha só. Todos os seus irmãos. Peraí.
Joga para mim o versículo... versículo 13. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Agora joga para mim Jó 1. Acho que versículo 1 ou 2, vê aí para mim. Jó capítulo 1, versículo 1, vê o 2. Para aí. Dobrou aí. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas. E Deus no final deu para ele mais 7 filhos e 3 filhas. Porque os outros 7 e as outras 3 estavam no céu aguardando Jó. Porque Deus não é pai de gente morta. Deus é pai de vivos. Deus é Deus de vivos. Então Deus dobrou para Jó. E a restituição veio através de Jesus na vida do Jó. E eu quero chamar o... Cadê o louvor? Estou vendo as meninas. Eu quero concluir. Gostaria que você ficasse de pé. Estamos caminhando para o fim. E eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Mude a sua mente. A sua forma de enxergar, a ótica das coisas. Romanos 12, 2 diz: não nos amoldemos ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nós precisamos mudar o jeito de pensar. Nós precisamos de olhar para a Bíblia e crer que a Bíblia é a palavra do Deus vivo. E aquilo que está escrito nela é a verdade que nos liberta para as nossas vidas. Se você falar assim para mim: eu preciso liberar perdão, pastor, mas eu não consigo. Como você quer restituição na sua vida? Você precisa perdoar. Primeira pessoa que você precisa perdoar, você mesmo. Você mesmo. Por quê? Autocomiseração demais. Eu sou coitado. Para de pensar que você é coitado agora. Você não é mais coitado. Deus não tem pena de você. Deus não vai passar a mão na tua cabeça. Deus quer que você cresça. Sabe quando o menino está andando, o pai está ensinando a andar de bicicleta, ele pega e cai. Aí o pai vai lá e faz o quê? Oh, tadinho do meu filho. Ele vai ficar com medo. E não vai querer andar mais. Mas quando o pai fala assim: e isso aí, meu filho, levanta, vamos de novo, vai dar certo. Ele dá ânimo, dá força. E é isso que Deus faz conosco. Levanta. Você não foi feito para ficar deitado. Levanta, toma atitude, libera perdão. Segue o que está na palavra. Uma tempestade, querido, não pode ser destrutiva apenas. Ela tem o poder de gerar vida. Olha o que Jó 37:3 diz: ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e mostrar o seu amor. A mesma tempestade rega a terra e faz frutificar. Aceite os desafios, eles irão fazer você crescer. Aceite os desafios, queridos, eles vão fazer você crescer. Busque ter uma vida de intimidade com Deus. Ninguém pode obter restituição se não for tirado algo de forma indevida. E ninguém tem autoridade de restituir o que lhe foi tirado sem antes julgar o seu caso. E ninguém pode ser restituído se não houver uma ordem de uma autoridade superior. Deus vai dar ordem a respeito da tua vida. Amém? Você crê? Porque Jesus morreu por mim e por você na cruz. E Ele quer restaurar o altar na tua vida hoje. Ele tem prazer em te abençoar. Ele quer restaurar dentro de você esse altar. Esse templo do Espírito Santo. Ele quer restaurar. E eu quero orar então.